Construindo uma mentalidade de unidade. Construindo o quê? Não, quero ouvir só vocês. Construindo o quê? Construindo uma de unidade. Você sabe que a maioria de nós vivemos uma mentalidade de individualidade. Muitos casais que se amam e se amam de verdade, estão casados há muitos anos, amam uns aos outros, mas ainda têm uma mentalidade de individualidade. É o seu carro, o meu carro, seu salário, o meu salário. Alguns ainda dizem assim: o seu filho não é o nosso filho, é o seu filho, é a sua filha. Isso é uma mentalidade de individualidade. Alguns casais ainda dizem assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu... Isso é uma mentalidade de individualidade. Algumas pessoas, por falta de revelação, se dirigem a mim e dizem assim: pastor, eu estou indo na sua igreja. A igreja não é minha. Primeiro, ela tem um dom, né? O Senhor Jesus Cristo. Mas, para nós entendermos aqui, ela pertence a nós. É a nossa igreja. Porque se você achar que a igreja é minha ou de qualquer outra pessoa, você não cuida da igreja. Domingo passado, terminou o culto, e na segunda-feira cedo eu vim aqui receber o pintor. O que eu vi de garrafinha de água em cima das cadeiras, se a igreja é sua, você não deixa essas garrafinhas aí. Você não deixa a sua criança colar um chiclete nessa cadeira. Você não deixa ele derramar alimento nesse carpete. Você vê um papel no chão, você pega. Eu achei lindo essa semana, o irmão disse assim: pastor, o senhor viu o porta-papel do banheiro dos homens? Eu falei: não. Ele falou: quebrou. Mas eu estou indo em casa buscar uma ferramenta que eu consigo arrumar. Eu falei: mentalidade de unidade. Eu não precisei pedir, ele que viu, foi em casa, buscou a ferramenta e arrumou. Precisamos ter essa mentalidade. Isso tem que ser em casa, no trabalho, na igreja e no trânsito. A rua não é do prefeito, é nossa. O bueiro não é responsabilidade do prefeito, é nosso. Ele só fez o bueiro, só fez a rua, pavimentou, porque pagamos os impostos. Então a gente não pode jogar a latinha de Coca-Cola pela janela do carro. A gente não pode pegar o papel do lanche e jogar na rua. Tanto é nosso, que quando chover e o bueiro estiver entupido, nós somos afetados. Não é só o prefeito que é afetado, somos nós. Precisamos desenvolver essa mentalidade de unidade. Às vezes eu vejo algumas pessoas no trânsito fazendo algumas manobras radicais, porque eles estão com pressa, porque o carro é potente, porque são habilidosos. Mas eles esquecem, talvez o carro dele tem vários airbags. Talvez se bater ele não vai se machucar, mas ele pode ferir as outras pessoas. O trânsito então não é meu, eu não sou dono do trânsito. O trânsito é nosso. Se eu me comportar bem no trânsito, não só eu sou beneficiado, todos são. Quem está me entendendo diz amém. Então nós precisamos desenvolver essa mentalidade de unidade. E ela começa dentro de casa. Marido e mulher, pais e filhos. Se estende para a igreja, se estende para o nosso ambiente de trabalho, na rua, no trânsito, onde nós estivermos. E hoje nós vamos aprender, refletir um pouco mais sobre esse tema. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículos 22 ao 27, diz assim a palavra de Deus. Paulo escrevendo, diz: para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Paulo está dizendo, gente, tem alguns pecados que eu já não cometo mais. Tem algumas coisas que eu já não tolero mais. Mas para ganhar algumas pessoas que ainda vivem nessa prática, eu me torno fraco para ganhar os fracos. Não é que ele cometia o pecado, mas ele não falava, que absurdo, como assim? Ele diz, eu te entendo, você vai vencer. Ele dava um de desentendido de algumas verdades, para gerar verdade no coração do fraco. Então Paulo está dizendo, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar ao
Alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Quem ama o Evangelho da Deus? Quem ama a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus? Me fiz de tudo, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corra de tal forma que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Paulo está dizendo, o atleta, o jogador, o atleta, ele se dispõe a uma disciplina rigorosa, a critérios rigorosos, para no final, talvez, ganhar uma coroa que perece, que é corruptível. Sendo assim, ou melhor, ele diz, corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para... Uma coroa que dura para... Sim. Ele está dizendo que nós devemos nos esforçar para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele não está falando que é você, ou você, ou você que vai ganhar. Ele está dizendo, nós vamos ganhar. Nessa corrida, na fé cristã, essa corrida na vida espiritual, não é um só que vai levar a coroa, que vai ganhar o prêmio. Todos nós vamos ganhar. Ele diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Você já imaginou? Está ali um atleta do MMA, é isso? Ou UFC? MMA, está lá o Levi. Com certeza ele luta, né? Qual é o nome daqueles negócios que o cara dá murro lá, que fica pendurado? Qual que é o nome? O saco de pancada, né? Vem aqui, Paulo, fazer uma experiência de saco de pancada. Eu vou mostrar aqui o que é dar um murro no ar e o que é dar um murro no saco de pancada. Você cansa, é arriscado quebrar o braço, cansa e não atinge o seu alvo. Paulo está dizendo, gente, eu não venho para a igreja, eu não venho na oração de manhã, eu não vou na célula, eu não venho numa universidade da vida, eu não faço capacitação em destino, eu não venho aos cultos por nada, como tivesse esmurrando o vento, o ar. Ele disse, não faço isso. Olha o que ele disse que ele faz. Ele disse, sendo assim, eu não corro como quem corre e sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Versículo 27, mas esmurro o meu corpo, e faço dele o meu, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Gente, na minha caminhada cristã, o que eu já vi de gente que já ajudou tanta gente, e depois hoje está pior do que aqueles que eles ajudaram. Eu já vi tanta gente pregar, ganhar almas para Jesus, e hoje eles estão perdidos. Eles estão piores do que aquelas pessoas que eles ganharam para Jesus. Eu já aconselhei pessoas que um dia me aconselhou. Eu lembro de um homem que um dia disse para mim assim, um cara de Deus que me inspirava muito, eu admiro ele até hoje, não perdi o respeito por ele. Mas eu era bem jovem, um dia ele viu na frente da igreja, conversando com as meninas, como os jovens ficam aí, aqueles papinhos grudados, um encostando no outro e tal. Então terminou o culto da manhã, eu estava na porta da igreja, o carro estava encostado lá, eu fiquei encostado assim, e as meninas conversando, aquele papinho, não sei o quê, coisa de jovem. Aí ele observou, depois que as meninas foram embora, ele me chamou, ele disse, Isaac, vem cá. Ele disse, você tem mais intimidade com Deus que teve Davi? Eu falei, não. Ele disse, você é mais forte do que foi Sansão? Eu falei, também não. Ele disse, você é mais sábio do que foi Salomão? Aí eu disse, você está de brincadeira comigo, o que você quer falar? Ele disse, cuidado, porque todos esses homens, sendo fortes, tendo intimidade e sabedoria, caíram em pecado com mulher.
Então cuidado, filho, para você não cair também. Eu não esqueço dessa orientação desse cara. Só que hoje ele caiu. Depois de tantos anos, ele cresceu no ministério, foi líder de líderes, e deu um deslize, cometeu esse pecado, e hoje ele está fora do ministério. Ele não se perdoa. A esposa perdoou, a igreja perdoou, eu tenho plena certeza que Deus perdoou, mas ele não se perdoa, aí é problema. Paulo está dizendo, eu não quero isso para mim, e você também não quer para você. Nós queremos ganhar o nosso prêmio. Agora preste atenção, esse prêmio que Paulo está falando, não é um prêmio que só uma pessoa vai ganhar. Ele diz, nós vamos ganhar. E esse prêmio só é ganho na unidade. Esse prêmio só é ganho na unidade. Nós vivemos em um mundo capitalista. A humanidade tem vivido um individualismo fora do comum. 2 Timóteo 3, 1-4 diz assim, saibam disso. Olha o que a Bíblia vai dizer, saibam disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E é exatamente isso que a gente está vendo. Quem já sofreu algum tipo de ingratidão aqui, levanta a mão. Mas possivelmente, mesmo a gente sem querer ou inconscientemente, já fomos também ingratos com alguém. É que a gente só sente quando são com a gente. Quantas vezes nós já fomos presunçosos, irreconciliáveis, eu não perdoo, eu não vou dar o braço a torcer. Nem levante a mão. Mas quantos casais aqui já ficaram uma semana sem se falar com o seu cônjuge? Irreconciliáveis. Não, pastor, não vou dar braço a torcer. Se eu pedir perdão para ele, ele vai montar em cima de mim. Se eu montar para ele, ele vai montar em mim. Irreconciliáveis. Isso é o que está vivendo. Preste atenção, a vinda do Senhor Jesus Cristo, essa mensagem faz parte da série dos céus, tá? Quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus Cristo, mais o diabo fica furioso, mais ele vai vomitando tudo que está dentro dele para impedir você de ganhar esse prêmio. Então nós temos que vigiar ainda mais, gente, ainda mais. Então é isso que nós estamos vivendo. Agora preste atenção, você já pensou que o apóstolo Paulo, ao dizer apenas um ganha-prêmio, estaria se referindo não à quantidade e sim à unidade? Ou seja, todos nós corremos, mas só por intermédio da unidade podemos vencer. Ao ser um, se nós determinarmos que seremos um só corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aí sim nós vamos alcançar o prêmio. Quem acompanhou as eleições, principalmente segundo turno, as prefeituras municipais, e assistir os comentários, você viu. A direita tem muitas pessoas com muitas boas intenções, mas a direita tem um problema, que tem muita gente boa, e se eles não se entenderem, não se unirem, mesmo com todas as boas intenções para a nossa nação, não vão eleger ninguém em 2026. O outro lado, que só quer tirar, que prega tanta malignidade, são unidos, só tem um nome. Todos eles trabalham por um nome. Um nome. Nós precisamos entender isso, gente. Sabe por que muitos casais não prosperam? Porque vivem a individualidade dentro de casa. É o seu salário, é o meu salário. Eu compro minhas coisas, você compra as suas coisas. E não chego a lugar nenhum. Agora, faz uma experiência. Une os dois salários. Somos dois salários. Então nós ganhamos, não é você ganha, nós ganhamos tanto. O que vamos pagar esse mês? O que vamos comprar esse mês? Onde nós vamos almoçar? É assim que funciona. Vamos agora nos dedicar para consertar o nosso carro.
Não é o seu carro, é o nosso. É assim que a gente precisa viver. A igreja é a mesma coisa. Não é o seu departamento, o seu ministério. É a igreja, é o reino de Deus. Não é a igreja A igreja Y ou a igreja C. É o reino de Deus. A placa é uma questão organizacional. Quem está me entendendo diz amém. Então todos nós, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, vai ganhar esse prêmio, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas só vamos ganhar na unidade. Não dá para viver no mesmo corpo e um falando mal do outro. Você já imaginou se o meu dedo pequeno falasse do dedo maior mal? Você nunca me ajuda, né? Você não ajuda a pegar nada. Olha aqui como eu estou até magrinho agora. Eu nem consigo crescer, porque só eu trabalho, só eu trabalho, só eu trabalho, só eu trabalho. Aí outro diria, não, mas eu te dou sustentação, eu te dou sustentação. Você é tão frágil, você não presta. Porque se não fosse eu, você não pegaria aquele balde. Aquele copo ia cair da sua mão. Aí o do meio diria, ei, eu que dou a sustentação central para vocês. Não adianta. Imagina se a orelha, o ouvido esquerdo, direito, falasse mal do esquerdo. É o contrário, né? Se o seu dedinho do pé machucar, todo o seu corpo sente. Todo o seu corpo sente. As irmãs aí que tiram a cutícula, os irmãos também podem tirar a cutícula, tá? Não é pecado não. Ô irmãozinho, faz a unha, mostra aí, deixa eu ver a sua unha aí. Brincadeira. Já viu quando a mulher sem querer tira um pedacinho da carne? Ah, que dor! Um dedinho, uma pelezinha. O corpo de Cristo é a mesma coisa. O irmãozinho lá que eu nem sei o nome, ele está sofrendo, todo o corpo tem que sentir. Porque nós temos que estar unidos. Nós somos filhos do mesmo Pai, pertencemos à mesma família e vamos morar no mesmo céus e queremos o mesmo prêmio. E só vamos ganhar esse prêmio na unidade. Vocês estão me entendendo? Eu quero dar rapidamente alguns benefícios da unidade. Anote, por favor. Primeiro benefício da unidade. A unidade nos coloca na frente da corrida. A unidade faz o quê? Nos coloca na frente da corrida. 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Aí ele diz, corram. Ele não está falando só para um correr. Ele está dizendo, corram. Corra a igreja, de tal modo que alcancem, todos vocês, alcancem o prêmio. Que prêmio é esse? A salvação. Não é um prêmio individual, é um prêmio coletivo. Segundo benefício da unidade, a unidade elimina a competição. A unidade elimina a competição. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 8 diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Gente, aqui ninguém é melhor que ninguém. Aqui o Todo-Poderoso é o Eterno. É Ele que nos mantém aqui, foi Ele que nos trouxe aqui, é Ele que está segurando em nossas mãos para nós não cairmos, é Ele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar por onde passarmos, foi Ele que morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue precioso para nos purificar de todo pecado. É dele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós somos servos inúteis aqui, precisamos nos unir para chegarmos e alcançarmos esse prêmio no grande dia. E ele continua dizendo, versículo 8, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então a unidade elimina a competição. Ah, mas ele vai ganhar, ele vai fazer. Não, nós vamos ganhar. A sua vitória é a minha vitória. A sua luta é a minha luta. O seu fracasso é o meu fracasso. Quem está me entendendo diz amém.
Terceira coisa, terceiro benefício da unidade. A unidade remove o cansaço e a angústia da independência. Gente, o movimento feminista no mundo inteiro luta para ser independente. A mulher não depende do homem. Vai conversar com essas mulheres independentes. Vai. Deus nos fez assim. O homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem papéis diferentes, só isso. Vai conversar com essas auto-executivas. Eu já conversei com algumas. Por isso que algumas, muitas vezes, acabam atraindo um marido, não é uma regra, mas algumas acabam atraindo o marido com um cara que aparentemente não tem nada para dar para elas. Porque o cara deu atenção, o cara proporcionou cuidado. Mas lá dentro de casa ela quis ser independente. Ela alcançou tanta independência que agora ela se sente solitária. Ela precisa de alguém. Então nós precisamos entender isso. A unidade remove o cansaço e a angústia da independência. Olha esse texto lindo da Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo 17, versículo 10 ao 13. Leiamos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Josué, auxiliar de Moisés, vai lutar contra os seus inimigos. Moisés, o seu líder, está lá no topo da montanha, intercedendo por eles, orando por eles, com a mão estendida para Deus abençoar, e Deus dá vitória a todos eles. Só que Moisés é humano, Moisés cansa. Em um determinado momento Moisés abaixou os braços. Quando ele abaixou os braços, Israel começou a perder, e os ismaelitas começaram a ganhar. Moisés descansou, levantou o braço. Israel começou a ganhar, os ismaelitas começaram a perder. A equipe de Moisés entenderam o seguinte: gente, o segredo é Moisés manter o braço erguido. Vamos pegar uma pedra, ele senta na pedra e a gente segura os braços dele. Arão de um lado e Hur do outro. Ele vai continuar com o braço erguido até a guerra terminar. A Bíblia diz que Josué lutou até o pôr do sol e Deus deu a vitória a Israel. Nós precisamos ser Arão e Hur na vida de alguém. Nós precisamos. Vamos continuar lendo o texto. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Quando Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Irmãos, talvez, irmã, o seu marido ainda não venceu essa batalha, porque está precisando que a senhora segure o braço dele. Uma vez eu lembro numa reunião pastoral nossa, eu disse: gente, eu preciso da ajuda de vocês, com os nossos pastores. Eu preciso que vocês me ajudem, eu não estou aguentando, tem hora que eu me sinto cansado. E eu lembro que uma das pastoras disse: pastor, mas o senhor parece ser tão bem resolvido, que parece que o senhor resolve tudo e não precisa da gente. Eu falei: mano, deve ser só aparência, porque eu sou gente como vocês. Eu sou humano como vocês, eu canso, eu tenho sentimentos, eu tenho sono, eu vou ao banheiro, eu sinto dores musculares também. Então todos nós precisamos um dos outros. Não reclame da sua mulher, ajude sua mulher. Erga o braço da sua esposa. Eu não sei como, mas você vai entender como erguer esse braço. Ela precisa de você, os seus filhos precisam de você. Pastor, mas eles estão muito rebeldes. É que eles estão querendo chamar sua atenção. Eles estão dizendo que não vão me obedecer. É porque eles querem que você seja mais firme. Os filhos esperam firmeza dos pais, posicionamento, autoridade. A esposa precisa de um posicionamento do marido. Marido que nunca sabe o que quer, não sabe nem escolher uma pizza no cardápio. Escolhe você, o que você pedir eu como.
Não dá, irmãos. Precisamos ser homens e mulheres que ergam, segurem os braços um dos outros. Não reclame lá da sua empresa. Seja você o Arão e Ur, que segura o braço do seu gerente, do seu diretor, do seu patrão. Para de ficar reclamando, se juntando a outras pessoas fofoqueiras. Diga assim: ei, nós estamos aqui, nós dependemos dessa empresa e a empresa depende da gente. Vamos nos unir, porque a nossa vitória está na unidade. Chega lá amanhã na empresa e diz: eu quero falar com o senhor, doutor. Quero dizer que a partir de hoje eu estou me posicionando de uma maneira diferente. O senhor pode contar comigo no que precisar. Eu estou aqui, nós vamos puxar a locomotiva no mesmo sentido. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Deus nunca vai agir na divisão. Quarto benefício da unidade: a unidade cura os desgastes da falta de perdão. Gente, não liberar perdão dói, desgasta, gera doença. Você sabe que, segundo os estudiosos, mais de 80% das enfermidades não tem nada a ver com doença física, é doença da alma. É muito grande, gente, a porcentagem. Mais de 80% é doença da alma, é falta de perdão, são problemas não resolvidos, são problemas gerados na infância. Quanta gente com mágoa do pai e da mãe, porque nunca viram, nunca tiveram um pai presente, apanharam muito, foram agredidos, tiveram que trabalhar no pesado, não tiveram oportunidade de estudar, foi puxada a orelha, não foi compreendido. Quantas moças, quantas mulheres têm marcas na alma, porque foi abusada e não teve coragem de falar para a mãe, porque a mãe não ia acreditar nela. Quantas mulheres, quantos homens têm esse problema também? Então a unidade cura os desgastes da falta de perdão. Olha o que diz a palavra de Deus em Filemão 1, 9 ao 21. Antes de lermos aqui, deixa eu fazer você entender o contexto dessa história. A Bíblia fala de um homem chamado Onésimo. Ele era um escravo. Onésimo era o quê? Escravo. Filemão era o senhor, era o rico que tinha escravos. Preste atenção. Um dia Onésimo, o escravo, Onésimo era o quê? Roubou o seu senhor. Ele roubou alguma coisa do seu senhor e perna para quem te tem. Foi para uma outra cidade, uma outra região, e lá ele foi preso. Ele caiu na mesma cela que estava o apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo estava preso por causa do evangelho, perseguição ao cristianismo. E Onésimo estava preso porque roubou. Paulo era crente no Senhor Jesus Cristo. Onésimo era um ladrão, escravo. Paulo evangeliza Onésimo. Onésimo se converte. Paulo tem Onésimo como um discípulo. Agora, Paulo mentoreia Onésimo, exatamente o que eu estou fazendo com os homens, e os homens vão fazer com os outros homens. Onésimo tem o seu caráter completamente transformado, restaurado, curado, se torna um homem de bem, de caráter, ok? Só que ele cumpre a pena dele. Ele agora tem que sair da cadeia. E o apóstolo Paulo vai continuar. O que o escravo tem? Nada. Não tem casa, não tem família. O escravo não é dono de nada. Paulo, na sua sabedoria dos céus, ele diz: eu tenho que dar um direcionamento para esse cara lá fora. O que eu posso fazer? Ele diz: um dia eu ganhei um homem muito rico, chamado Filemão, para Jesus. Ele também foi meu discípulo. E segundo Onésimo, ele era escravo de Filemão. Eu vou escrever uma carta para Filemão ajudar Onésimo. Vamos ler a carta? Filemão 1, versículos 9 ao 21. Prefiro fazer um apelo com base no amor, diz Paulo. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era útil, ô Filemão, mas agora, antes ele era inútil, Filemão, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Olha que coisa.
Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Porque na verdade, Onésimo fugiu, Onésimo não foi liberado. Onésimo fugiu, então ele ainda pertence a Filemão. Para que qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado. Versículo 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Isso é unidade. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Porque Paulo que ganhou ele para Jesus, o que nós temos de maior valor? A nossa alma. A nossa alma. Paulo pregou o Evangelho e salvou a alma dele. Versículo 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Irmãos, isso aqui é a unidade. A unidade cura o desgaste da falta de perdão. Com certeza Filemão estava lá remoendo, mas aquele cara me roubou. Se eu pegar aquele escravo, eu vou matar, eu vou mandar prender. Ele está sendo perturbado. Mas quando nós temos essa unidade, Paulo, através da unidade do Espírito, ele gera essa cura não só em Onésimo, mas também em Filemão. Quem está me entendendo diz amém. Quinto benefício da unidade: a unidade traz satisfação da cooperação e estabelece a plena autoridade da igreja. Olha que lindo. A unidade traz a satisfação da cooperação e estabelece a plena autoridade da igreja. Nós só vamos ter autoridade na unidade. Não dá para a gente falar uma coisa e viver outra. Não dá. Vamos ler o texto bíblico em João 17, versículos 20 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui é uma oração de Jesus, nosso mestre. Ele está orando ao Pai. Ele está prestes a subir aos céus. E ele diz assim na sua oração: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Está se referindo aos seus discípulos. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena o quê? Sejam levados à plena? A plena? O que Deus espera da gente? Que sejamos o quê? Unidos. Deus espera que sejamos unidos. Para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Então a unidade, gente, traz a satisfação da cooperação e estabelece a plena autoridade da igreja. Mas há um segredo. Só é possível ganhar esse prêmio subindo ao pódio da cruz. Sem cruz não tem unidade. Sabe por que muitos casais brigam, não vivem unidade? Porque eles não olham para a cruz. Eles só ficam olhando um para o defeito do outro. E nós sempre vamos ter defeito. Nós nunca vamos alcançar a perfeição absoluta como Deus aqui nessa terra. Eu posso viver, eu estou casado há 26 anos, eu posso viver 100 anos com a minha esposa. Se eu tirar os olhos da cruz, eu vou ver falhas nela. E olha que cada ano que se passa, a gente se entende mais. Se entende no olhar. Eu vejo algumas frescuras de alguns casais novos, já viu esse negócio? Ai, amor.
Aí pega a balinha e põe na boquinha. A gente, depois de 26 anos, não tem mais essa frescura, não. Você tem, Paulo? Tem nada. Só quando quer alguma coisa. É assim. Mas mesmo assim, depois de 26 anos, 50 ou 100 anos, ela vai ter defeito e eu vou ter defeito. Mas se nós nos unirmos e decidirmos olhar para a cruz, para aquele que é perfeito, Ele vai nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Entendeu? Seu filho nunca vai ser perfeito. Seus pais nunca serão perfeitos. Nós temos que olhar para Ele, clamar a Ele, e Ele vai nos aperfeiçoando. A igreja, a mesma coisa. Não existe pastor perfeito, absolutamente. Não existe ovelha perfeita. Mas se todos nós decidirmos olharmos para a cruz, para a perfeição que é Jesus, Ele vai nos aperfeiçoando. A Bíblia diz assim: como ferro afia outro ferro, um homem vai afiando outro homem. Então, só existe unidade na cruz. Não existe unidade sem cruz. É lá que somos premiados com verdadeiro avivamento e com uma grande colheita. A unidade é o ponto de partida da nossa carreira espiritual. Nesse sentido, a nossa vitória pessoal está condicionada a uma vitória coletiva. Diga para o seu irmão: a minha vitória depende da sua vitória. A vitória individual depende de uma vitória coletiva. Não existe crente vitorioso com igreja derrotada. Não existe marido vitorioso com a mulher fracassada. Não existe mulher vitoriosa com o marido arrebentado. Não existe pais vitoriosos com filhos nas drogas. Não existe filhos de sucesso com pais na miséria. Não existe ovelhas abençoadas com pastores amaldiçoados. Não existe pastores abençoados com ovelhas amaldiçoadas. Não existe isso. Deus age na unidade. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Paulo diz também que os que competem se submetem a um tratamento rigoroso. Outra tradução usa a expressão: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Muitas vezes nosso maior adversário somos nós mesmos, irmãos. Muitas vezes o nosso maior adversário somos nós mesmos. Muitas vezes somos nós que criamos barreiras internas. Eu não vou falar porque ele não vai me aceitar. Quem disse? Você já falou? Não. E como que você sabe que ele não vai te aceitar? Eu imagino que não. Barreiras internas. Olha aqui o que o diabo faz com muitos casais. Você vai dar o braço a torcer? Ele vai montar em cima de você. Aí o diabo vai na cabeça do marido. Você vai dar o braço a torcer? Ela vai montar em cima de você. E os dois se amam. E fica cada um para um lado. E essa mesma estratégia ele usa dentro da igreja, ele usa nas empresas. O funcionário precisa do salário, precisa do emprego, mas o diabo coloca na mente do funcionário: você está sendo explorado, você tinha que estar ganhando mais. Antes não ganhava nada, você tinha que estar ganhando mais. Olha lá o carro dele, olha a casa que ele mora. Aí o diabo coloca na mente do patrão: tem que explorar mais, porque você está pagando muito. E dois viram inimigos, os dois viram. Aí entra o sindicato. Aí se arrebenta com tudo. Você está entendendo? Entre os advogados, um abismo vai chamando o outro abismo. Um problema vai gerando outro problema. Consegue entender isso, gente? Nós precisamos entender a mente do nosso inimigo, para não escorregar nas cascas de banana que eles colocam para a gente. Então nós vamos criando motivações egoístas, inimizades, pecados ocultos. Irmão, ô marido, confessa esse pecado para sua esposa, filho. Confessa. Quer ser feliz? Confessa. O salmista Davi disse assim: quando eu escondi os meus pecados, eu gemia de tanta dor, os meus ossos gemiam de tanta dor.
Não compensa esconder pecado, velho. Mulher, confessa esse pecado. Marido e mulher, tenham maturidade para ouvir. Se ele está confessando, se ela está confessando, é porque quer a cura, é porque quer continuar com você. Quem encobre o pecado é quem não quer continuar. Tenha essa maturidade. Sentimentos facciosos, preconceitos e outras coisas que precisam ser tratadas e vencidas internamente. O ponto de partida para isso é o quebrantamento profundo da alma que vem pelo entendimento da cruz. Crente, você que está aqui pela primeira, segunda vez, peça a Deus temor. Seja temente ao Espírito Santo. Tem gente que tem a sua mente já cauterizada com relação ao pecado. Fala a mentira como se fosse a verdade. Gente, você veio aqui hoje, nós viemos aqui hoje para sermos curados. Tem gente que fala mal do outro, Martins, mas fala tanto mal, e quando encontra, ô meu amado, eu te amo, você é demais, hein? Gente, você perdeu o temor de Cristo. Você mete o pau na igreja, e chega aqui, ainda tem coragem de dizer, essa igreja mudou a minha vida, o Senhor é meu pastor, a gente reconhece tudo que o Senhor já fez por nós. Ô irmão, toma jeito. O marido diz, eu te amo, amor, você é a mulher da minha vida. Deixa a comida não ficar pronta na hora certa. Você nunca faz nada direito. O almoço nunca fica pronto na hora certa. Gente, calma, perdeu o temor. Diz que ama e ao mesmo tempo está falando o contrário. Vigia, crente, fala para o teu irmão aí, vigia, velho. O ponto de partida para isso é o quebrantamento profundo da alma, que vem pelo entendimento da cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Gente, o Senhor Jesus morreu morte de cruz, pagou alto preço por nossos pecados, para que a gente não viva cansado e nem desanimado. E o que tem de gente com cansaço na alma, gente, o que eu ouço de pessoas dizendo, eu estou cansado, estou exausto, mas não é de trabalhar, porque pega as férias, volta das férias e continua cansado. Não é falta de vitamina às vezes não, gente, porque toma vitamina e continua cansado. É falta de temor de Deus, é falta de perdão, é sujeira acumulada nesse coração. A gente precisa ser temente a Deus. Deus está em todos os lugares e vê todas as coisas e ouve tudo. Ele é onisciente e onipresente. A grande chave para prevalecer é de tudo se abster. Tudo precisa estar no altar. Tudo que Deus está pedindo precisa permanecer entregue. Posições, títulos, cargos, direitos, razões e etc. Tudo na nossa vida precisa ser sacrificado pelo fogo da renúncia. Só assim alcançaremos de fato a coroa incorruptível. Cantamos aqui, eu quero queimar, não é? Tem uma música que cantamos? Eu quero queimar a minha vida no altar. Gastar minha vida no altar. Se quisermos o incorruptível do reino de Deus, precisamos começar a realizar a obra dele no Espírito, eliminando as obras da carne. É necessário um desabastecimento dos desejos da alma para liberar uma unção, um vigor e as virtudes do Espírito Santo sobre nós. Nosso preparo físico e espiritual depende da nossa capacidade de renunciar. Quanto maior a ausência da renúncia, maior a resistência do mundo espiritual contra nós. Ganhamos velocidade e unidade quando entregamos tudo o que Deus pede. Vou repetir, ganhamos a velocidade e unidade quando entregamos tudo o que Deus pede.
E essa é a noite de entregarmos o nosso orgulho, de entregarmos todas as nossas prepotências e arrogâncias, todos os nossos achismos no altar do Senhor. E eu quero terminar lendo o seguinte texto, Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Você pode se colocar de pé para nós lermos e já vamos encerrar? Não saia, não ande. Só se coloque de pé, por gentileza. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 11, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Como que Paulo quer que complete a alegria dele? Ele diz: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. É isso que nós precisamos, a começar pela nossa casa, no nosso casamento, na empresa, na igreja. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Olha o que a Bíblia nos ensina. Eu tenho que considerar o Marcelo superior a mim. Não é porque eu tenho um título de pastor que eu sou melhor do que ninguém. Não é porque o seu carro é melhor do que o do outro irmão que você é melhor do que ele. Não é porque você tem 1, 2, 3 faculdades, é autor de vários livros, que você é melhor e pode humilhar o outro. Não. Tem nada a ver. Ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quem já viu aquela frase: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua? Se você tem esse adesivo no seu carro, arranca ele hoje, em nome de Jesus. Queima esse adesivo. Isso é uma frase do inferno. Olha aqui, olha o que a Bíblia está nos recomendando. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ore pedindo a Deus para que Deus trabalhe em você, para buscar constantemente pela santidade. Ore para Deus tirar qualquer vestígio de soberba, inveja, competição e egoísmo do seu coração. Ore para que os cristãos entendam o princípio da unidade na igreja. Ore para que a renúncia seja uma característica constante dos cristãos. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade de unidade. Vamos orar?